Olá, sejam bem-vindos ao Profusão Ciência. Meu nome é Leonardo e hoje a gente vai falar de acontecimentos que poderiam acabar com a vida na Terra. Antes de começar a pensar sobre isso daí, eu tenho duas notícias para dar para vocês, uma boa e uma ruim. Vou começar pela boa, né? A boa é que muitos desses acontecimentos podem demorar anos para acontecer, quiçá milhões de anos. A gente pode ficar tranquilo quanto a isso. E a notícia ruim é que muito provavelmente eles vão acontecer. Bora! Hora do show, porra! Como o primeiro acontecimento que poderia acabar com a vida na Terra seria uma guerra nuclear. Com todos esses países, né, entrando em conflitos de tempos em tempos, a gente tem aí Estados Unidos, Rússia, China, às vezes à beira de um começar a guerra com o outro e ameaçar apertar o botão nuclear. Essa guerra nuclear ela poderia extinguir a vida na Terra. Por quê? Quando a gente tem a queda de vários projéteis nucleares, né, a explosão deles, a gente poderia colocar o planeta num estado chamado inverno nuclear. O que seria o inverno nuclear? Inverno nuclear é quando você joga muitas partículas na atmosfera, partículas de poeira, e essas partículas de poeira elas podem ficar suspensas durante meses ou anos, causando o que a gente chama de inverno nuclear. O Sol para de entrar na Terra, e sendo assim começa a prejudicar colheitas, começa a prejudicar produções agrícolas, e sendo assim começa a afetar o planeta inteiro. Não somente isso, as temperaturas seriam drasticamente mudadas, podendo baixar aí cerca de 15 até 20 graus do que a gente conhece hoje. Então, quem não morresse nesse primeiro momento pelas bombas, acabaria morrendo no segundo momento, ou pela radiação ou pela falta de alimento. O segundo grande acontecimento que poderia acabar com a vida na Terra seria um asteroide gigante. No caso, como diz o Stephen Hawking, os dinossauros tiveram uma má semana, um mau dia, não é mesmo? Por conta desse asteroide foi que a gente acabou tendo a extinção dos dinossauros. E se não fosse a extinção dos dinossauros, que é uma coisa relativamente boa pra gente, porque se eles não tivessem sido extintos, a gente não existiria hoje. Mas essa é uma coisa que pode voltar a acontecer. E se isso voltar a acontecer, a gente pode ter um problemão. Que se lembra do inverno nuclear que a gente falou no último ponto? Se um asteroide desse cai, quem não morre no impacto, na destruição inicial, na destruição primária, que seria o do impacto, morreria também por conta do inverno nuclear. Se fosse algum de um tamanho considerável, não é mesmo? Agora, se fosse algum realmente muito maior, talvez a gente tivesse uma extinção quase instantânea de pelo menos metade do planeta. A outra metade muito provavelmente morreria decorrente às várias mudanças climáticas que aconteceriam, maremotos, furacões, terremotos e todos esses problemas. No, God! No, God, please, no! O terceiro acontecimento que poderia acabar com a vida na Terra seriam mudanças climáticas. Essas que talvez sejam uma das que a gente mais teria que se preocupar hoje em dia. Por conta de aquecimento nuclear, poluição em mares, rios, florestas, tudo isso daí pode gerar muitas mudanças bem drásticas ao ecossistema que a gente está acostumado. Alguns estudiosos, astrofísicos, biólogos, naturalistas, dizem que se a gente não começar a frear essa produção de poluição e essa mudança climática, pelo menos nos próximos 50 anos, daqui a alguns séculos o planeta pode se tornar inabitável. Sendo assim, esse seria um dos fatores mais alarmantes, já que hoje em dia a gente não tem muitas políticas de mudança de emissão de gases de CO2, maiores medidas protetivas para as florestas, nem nada disso. Então essa seria talvez uma das que a gente realmente deveria se preocupar em que pode acabar com toda a vida na Terra. O quarto acontecimento que poderia acabar completamente com a vida na Terra, que a gente nunca imaginou, eu acho que ninguém nunca parou para pensar sobre isso, que seria a superpopulação. A superpopulação, hoje no planeta Terra, a gente tem aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas. É bastante gente, né? Pensando que muitos deles estão concentrados ali em China, Índia, países superpopulosos. Em 2100, a expectativa é que o planeta já tenha cerca de 15,2 bilhões de pessoas. Esse é um número exorbitante e a gente tem que começar a pensar que, muito provavelmente, o nosso planeta não vai ter mais tantos recursos naturais para poder manter tudo isso de gente morando aqui. Por isso que Carl Sagan, Stephen Hawking e o próprio Elon Musk já falaram sobre
o homem vai ter que conquistar as estrelas, né? A gente vai ter que sair da Terra em algum momento se a gente continuar nessa crescente de população. Porque vai ter um momento que a gente vai estar estagnado, e estagnado no sentido de locais não vai existir mais para onde ir. E basicamente foi isso que aconteceu ali, mais ou menos no século XV. Basicamente a Europa estava começando a ficar cheia, as grandes cidades, e eles precisaram ir atrás do novo mundo, de novos territórios para conquistar e tudo mais. É verdade. O quinto acontecimento que poderia acabar com toda a vida na Terra, e talvez seja um dos mais improváveis dessa lista, mas que ainda assim tem lá a sua chance de 1 em 1 milhão de acontecer, seria o de um buraco negro, né? As chances deles chegarem até a Terra tão rápido seriam bem pequenas. Na realidade, que quase não existe essa chance. A gente conseguiria praticamente ver as distorções no tempo, espaço, antes dele conseguir chegar. Mas seria uma coisa de se preocupar, não é mesmo? O espaço aí tá cheio. Hoje em dia a gente sabe que tem milhões de dezenas de bilhões de buracos negros pelo universo. E realmente chegar perto de um deles seria catastrófico, tanto pra gente quanto pro nosso sistema solar. Meu Deus. O sexto acontecimento que poderia acabar com a vida na Terra seria a explosão de uma supernova. Quer dizer, uma supernova relativamente perto da gente que poderia acontecer isso. A supernova, quando ela explode, ela tem dois grandes focos em que ela libera muita energia, né? Normalmente são de dois que são considerados polos, né? E nesse momento que ela libera esse material, se algum planeta com vida tiver no caminho dessa radiação que ela libera, basicamente seria um desastre completo. Por conta dela, ela ia liberar uma quantidade enorme de raio-x e radiação gama, o que basicamente ia esterilizar completamente a vida na Terra, em praticamente instantâneo. Então não ia ter um amanhã. Se isso daí acontece, a gente não tem como saber o que vai acontecer, porque hoje não existe nada na ciência que consiga analisar para saber se isso está chegando ou não. Então, basicamente, tudo iria acabar de um momento para o outro. A gente não saberia. Hoje em dia, a gente tem uma grande aposta de uma grande estrela que poderia acontecer isso, que seria a Betelgeuse, ou Betelgeuse, da constelação de Órion. Seria a estrela mais próxima que a gente sabe que está para se tornar uma supernova, e se ela se transformar numa supernova, pode ser que um desses focos de radiação seja a Terra. E se for, realmente vai ser um péssimo dia pra gente. Mais ou menos. O sétimo acontecimento que poderia erradicar a vida na Terra seria uma pandemia global. A gente, no vídeo passado do Profusão Ciência, a gente já tratou sobre as pandemias. E sim, pensa que todas aquelas pandemias, elas foram muito destrutivas, né? E quem não assistiu, assiste, a gente vai deixar o vídeo aqui no card, então é bacana vocês assistirem. Termina de assistir esse, depois você vai lá e assiste aquele outro, que também é interessante você saber de tudo aquilo lá. As pandemias globais, elas poderiam acabar com a vida na Terra, mas porém que todas as pandemias que a gente já teve até hoje foram em algum ponto controláveis, né? Depois de um certo ponto ela cessa, ou a gente acha algum remédio, um antídoto, que acaba resolvendo o problema. Ou, no caso do HIV, a gente consegue diminuir, né, a proliferação da doença. Agora, a questão é, e se de repente, num futuro, a gente tivesse uma bactéria, um vírus que conseguisse se mutar tão rapidamente que a gente não tivesse capacidade científica, talvez, para descobrir um antídoto para ele tão rápido? Se ele fosse uma doença alarmante, muito veloz no seu contágio e na sua morte. Talvez a gente teria aí um Armagedon dos filmes, né? Tipo um Guerra Mundial Z, ou se não... Ou no Extermínio, que muitos de vocês assistiram. Se não assistam. Poderia ser uma dessas pandemias que acabariam com esses filmes, realmente com uma morte global. O que poderia causar uma grande redução da população, né? Porque ia acabar praticamente com toda a vida na Terra. Quer dizer, a vida humana, né? A gente vai considerar. Vamos supor que essa doença fosse só transmitível para humanos. Acabar com toda a vida humana, e talvez a gente não teria o que é chamado de PVM, que é a população viável mínima, que seria o tanto de pessoas, o mínimo que a gente teria para poder continuar com a nossa espécie. Então, realmente, se isso acontecesse, seria um péssimo dia para a Terra, ou um péssimo dia para a gente. O oitavo acontecimento que poderia erradicar a vida na Terra seriam as armas biológicas, que estão cada vez mais evoluindo na questão de possibilidade de você produzir uma, né, de um país, de repente, com não tanto avanço científico, conseguir produzir uma. Tem um método hoje chamado de CRISP, método CRISP, né, ou CRISP-Cas9,
que seria um método para você poder reescrever o que seria partes do DNA. Isso daí facilitaria bastante para, de repente, você começar a unir bactérias super mortais, né? Sei lá, por exemplo, unir uma peste bubônica com uma varíola ou alguma coisa assim, fazendo a arma mortal perfeita, que talvez ninguém conseguiria descobrir um antídoto antes da hora, conforme a gente já falou antes, e que possibilitaria de erradicar completamente a vida na Terra. Por isso que muita gente hoje em dia é muito preocupado com esse método, do método CRISP, que possibilitaria muita gente começar não só a ter essas alterações de você começar a brincar com a vida, né, fazer, por exemplo, modificar um vírus ou modificar uma bactéria, ou até mesmo fazer uma modificação em fetos, essas coisas que poderiam gerar algum problema no futuro. Então, por conta disso, armas biológicas também seriam um péssimo fim pra gente. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder! A nona forma que poderia acabar com a vida na Terra, né, seriam com os estrangeiros intergalácticos, ou como carinhosamente a gente chama, os aliens, né? Como disse Stephen Hawking, quando os índios viram os estrangeiros chegando aqui nas Américas, né, eles de repente não acharam que seria uma coisa tão ruim. E realmente para eles foi. Então é basicamente o que a gente teria que ter em mente. Se de repente uma raça alienígena viesse contactar a gente, talvez não seria somente pelo bem. Então, segundo Stephen Hawking, essa é uma possibilidade plausível de realmente a gente ser no futuro abordado por aliens e isso daí não ser uma coisa nada boa para a espécie humana. Isso não existe! Bom, pessoal, quem assistiu até aqui, então já deixa aquele like pra gente saber que vocês estão gostando dos vídeos. E a gente vai propor um desafio aqui pra vocês. É um desafio simples, que aí é com vocês mesmos se vocês estão gostando do nosso conteúdo. Quem não é inscrito, se inscreve. E quem já é inscrito, indica pra um amigo. E aí depois vocês contam aqui nos comentários, falam, ó, eu indiquei. A gente saber que você indicou um amigo pra vir aqui pra assistir os nossos vídeos. Do mais, compartilha e ativa o sininho pra não ficar sem nossas notificações. Do mais, entra aí, curte, já assiste todos os outros vídeos, a gente tá com vídeo pra caramba. Lançamos um vídeo essa semana aí, vocês vão gostar. Que viadão bonito, hein? Então tá bom, gente, vou ficando por aqui. Falou, beijão e tchau, tchau!